pessoal, estou aqui novamente para apresentar mais um pouco do tema Modelos Educacionais em EAD na visão de vários autores. Essa é a parte 2 da nossa videoaula dessa semana. Continuando então, pessoal, novamente solicito que revisitem os conhecimentos nessas duas disciplinas, Educação Mediada por Tecnologias e Metodologias Ativas, projetos interdisciplinares. E o meu objetivo ao final dessa videoaula, então, é que vocês sejam capazes de diferenciar os modelos em EAD. Eu trouxe aqui uma imagem muito semelhante à que eu trouxe na aula anterior e faço aqui o mesmo questionamento. Quais são as possibilidades da EAD? Como os modelos podem contribuir para o acesso e a aprendizagem de todos? Como atender às necessidades dos alunos diante dos modelos educacionais e pedagógicos que nós temos na educação à distância? Aqui, então, eu trago para vocês uma pesquisa que foi desenvolvida pelo professor Daniel Mil, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, no qual ele apresenta 3 modelos em EAD, que são modelos educacionais, lembrando que modelos educacionais são amplos, tá? Então, ele traz os 3 modelos institucionais de educação à distância que nós temos no nosso país. Ele traz o modelo autônomo, o modelo misto e o modelo em rede. Tá? Para afirmar a existência desses modelos institucionais, ele baseou a sua pesquisa nos processos de gestão das instituições educacionais para o oferecimento da educação à distância. Então, nós vimos na aula anterior a questão dos modelos em EAD voltados e relacionados para o tipo de tecnologia. Aqui nós vamos ver os modelos em EAD voltado para os modelos institucionais de educação à distância, tá? Então, de acordo com o professor Daniel Mil e os seus estudos, nós temos esses 3 modelos. O que significa cada um deles, tá? O modelo autônomo é o praticado por instituições que oferecem cursos de forma independente, tá? Então, a instituição ela vai oferecer o curso de modo independente. A instituição de ensino superior ela faz o oferecimento de um curso. Tá? Nós temos o modelo misto, que aqui a instituição de ensino superior ela tinha o presencial e ela abre o à distância. Então, aqui ele é representado por essas instituições que se aproveitam da estrutura e do funcionamento de uma instituição de ensino já constituída para desenvolver à distância em parceria esses cursos. Então, são universidades, né, ou instituições de ensino superior conhecidas, de renome, e que têm uma história de oferecimento de cursos presenciais. E aí elas acabam oferecendo os cursos à distância, utilizando-se, né, da estrutura e do funcionamento já existente dos cursos presenciais para o curso à distância. E aí nós temos também o modelo em rede. Esse modelo em rede, ele é o praticado por várias instituições que elas se juntam, elas se agregam para oferecer os cursos à distância. Aqui ele apresenta esses exemplos e eu vou apresentar, né, falar um pouco mais sobre a questão da Universidade Aberta do Brasil, que ela acabou agregando, né, várias instituições para o oferecimento de cursos à distância no nosso país. Então, você tem educação à distância sendo oferecida pela Universidade Aberta do Brasil em várias instituições de ensino superior do nosso país. E aí, continuando ainda nos estudos do professor Daniel Mil, ele afirma que há várias vantagens, então,
sobre a questão do modelo autônomo. E como o próprio nome já diz, a questão da autonomia, né, no oferecimento e na realização de cursos de modo independente. Já as experiências em EAD no Brasil, elas se enquadram muito mais na questão do modelo misto, tá? Onde você já tinha a oferta do presencial e passa a ter a oferta à distância. Então, o maior número de instituições de ensino no Brasil se enquadram neste modelo misto. E aí tem também o interesse de determinar ou instituição de ensino superior tradicional numa ampliação de mercado, numa maior abrangência e no maior número de alunos a serem atendidos, com a oferta também dos cursos à distância. Por isso, o modelo misto, ele é o mais praticado e é o mais encontrado atualmente no nosso país. Então, continuando no mesmo estudo do Daniel Mill, nós temos aqui, né, uma estrutura administrativa, tecnológica, financeira e humana, intelectual, para o desenvolvimento da educação à distância. Tá? Então, não é porque à distância que eu não preciso ter uma estrutura administrativa que organize tudo isso. Eu preciso ter uma estrutura tecnológica, né, de apoio ao aluno, ao professor, de disponibilização dos materiais para o aluno, uma estrutura financeira e uma estrutura humana intelectual, porque quem está por trás das máquinas são os intelectuais, né? São os humanos, e eles precisam fazer parte de toda essa estrutura organizacional para o oferecimento da educação à distância. Além disso, o oferecimento de cursos à distância ele está relacionado a implicações pedagógicas. Então, você, nessa proposta do misto, né, você aproveita a estrutura e funcionamento já existente, né, é uma saída estratégica, inteligente e economicamente viável, né, pois você já reduz os esforços e custos de instalação. Então, você já tem um curso instalado, você já tem a questão da estrutura administrativa, financeira e muitas vezes até humana, né? Já cursos que fazem opção pelo modelo autônomo, exclusivamente à distância, eles são complexos, de alto custo, de difícil aquisição e manutenção para essas instituições, né? Diante disso, né, por que então a opção pelo modelo misto? Né? É uma crítica, muitas vezes, que eu acabo fazendo, que a educação à distância, ela não é um PDF no computador do ensino presencial. Né? Existe um equívoco muito grande aí quando você faz a transposição do presencial para o virtual, pensando ser a mesma coisa. E não é. Né? Aproveitar essa estrutura administrativa e tecnológica como modelo misto, né, nos faz refletir sobre a produção de materiais, sobre a questão humana, sobre as implicações pedagógicas, né? Porque não é o mesmo curso, não é a mesma coisa. Nós temos princípios, perspectivas, nós temos uma prática diferente na educação à distância do que no presencial. Tá? Então, esse modelo misto em rede aproveita, então, né, essa estrutura de funcionamento dessa instituição mãe para criar esses cursos à distância que são vinculados a uma outra instituição já consolidada que conta com a representação social e o renome dessa instituição para a sociedade no ensino presencial, pensando que
os alunos vão procurar a educação à distância dessa instituição em virtude do seu prestígio no ensino presencial. Entretanto, né, a gente precisa garantir com qualidade a educação à distância e não há qualidade quando você faz a transferência automática do presencial para o virtual. A educação à distância não é isso. A educação à distância, ela pode sim se beneficiar da reputação e do prestígio da instituição mantenedora, desde que suas características, o seu público e os seus materiais sejam voltados para as propostas à distância, para a proposta do virtual, né? No imaginário social, então, acredita-se que um estudante prefira fazer os seus estudos à distância em uma instituição com renome na modalidade de educação presencial. Porque, infelizmente, nós temos ainda, né, no nosso país, uma descrença na educação à distância, que eu tenho certeza que a partir dos anos de 2020, 2021, isso vai ser alterado. E a educação à distância vai ganhar muito mais destaque no cenário educacional do que já tinha. Então, além de uma análise de qualidade desses cursos, né, a experiência histórica da instituição exerce, então, grande influência sobre a sua aceitabilidade pelo mercado. Tá? A EAD, ela precisa ser realizada, precisa ser desenvolvida, pensando, então, num aluno específico que possui necessidades pontuais e características de aprendizagem diferentes. Não é apenas um PDF online, mas é uma proposta de educação diferenciada e que atende uma parcela da população que também é diferenciada. Pressupõe uma estrutura de profissionais que pensem, então, o acesso, que estudam a permanência e que estudam e pesquisam os processos de aprendizagem e desenvolvimento mediados pelas tecnologias digitais. Um aluno da educação à distância, ele tem uma autonomia intelectual muito avançada, porque para ele conseguir realizar um curso à distância, ele precisa aprender muito a estudar sozinho, ele é um aluno organizado, no sentido de não perder prazos e atividades. Então, são características peculiares de um aluno da educação à distância que não pode ser comparado, muitas vezes, com essa transposição automática e irresponsável, né, de um presencial para o virtual. A educação à distância tem as suas especificidades e precisa ser considerada. Vamos agora, então, para o nosso momento mão na massa? Eu selecionei aqui, né, o nosso momento na prática. Eu selecionei aqui 9 ferramentas para vocês. Essas 9 ferramentas, elas são fáceis de manusear, elas são ferramentas que possibilitam o trabalho não apenas com o conteúdo escrito, mas também com a imagem, com o som. Vocês conseguem colocar vídeos, vocês conseguem colocar atividades, pequenas animações, né? Então, essas ferramentas, essas 9 aqui, eu gostaria que essa semana vocês explorassem essas ferramentas, vocês conhecessem um pouco mais cada uma delas, para que vocês decidam qual dessas ferramentas vocês vão utilizar na construção do ambiente virtual de aprendizagem interdisciplinar. Eu não coloquei aqui o Moodle, mas se a proposta de vocês for, por exemplo, um curso, pode ser realizado no Moodle também, tá? Bem, então, o nosso momento na prática aqui
Como vocês já visitaram ali algumas experiências, né, que eu deixei para vocês na semana anterior, e essa semana vocês vão conhecer esses materiais, né, essas possibilidades aqui, essas 9 possibilidades de construção desse ambiente virtual. Eu dei alguns exemplos, né, para vocês da educação básica nos anos iniciais, mas vocês podem pensar em alguma coisa voltada para a educação de jovens e adultos, algo voltado para o professor que está precisando tanto de materiais nesse momento. Vocês podem operacionalizar uma sequência didática, né, com atividades, com materiais, todos acessíveis e de modo muito simples de utilização, né? Vocês podem também produzir pequenos vídeos, pequenas animações. O que eu quero é que vocês, com essa concepção desses conteúdos que nós estamos conversando sobre educação à distância, sobre os modelos, sobre o fazer pedagógico mediado pelo digital, possam criar esse ambiente virtual de aprendizagem interdisciplinar que seja útil, que seja utilizado por professores e por vocês também, tá? Nessas experiências que eu divulguei para vocês, eu tive uma aluna que realizou um TCC avaliando, né, esses materiais que foram produzidos pelos alunos. Então, por isso que eu falo, né, vamos utilizar esses trabalhos que a gente faz, vamos proporcionar um avanço qualitativo na educação escolar por meio do conhecimento científico que é desenvolvido nas instituições de ensino. Então, eu finalizo aqui a parte 2, né, dos modelos educacionais em EAD na visão de vários autores, e espero vocês na próxima semana da nossa disciplina Modelos Pedagógicos em Educação à Distância. Fiquem bem, até breve, tchau, tchau.